Assim. Então tá, gente, só recapitulando um pouquinho, né? O que a gente estava falando na aula passada, a gente estava começando a entender o que é o movimento harmônico simples e como a gente utiliza uma análise para estudar ele, né? Que é a análise do movimento circular uniforme. Então, aquela questão desse gráfico aqui. Então, é uma partícula, um objeto, né, que está se movendo em um círculo, em um movimento circular uniforme, e a sua sombra está sendo projetada num eixo X. É isso que a gente chama de movimento harmônico simples. Não, não é isso que a gente chama, mas esse é um jeito que a gente utiliza para estudar o movimento harmônico simples. Então, a gente está, primeiro, entrando num assunto de como a gente consegue analisar, por meio de fórmulas e graficamente, essa questão do movimento harmônico simples. A gente vai terminar isso hoje, que a gente falou então da elongação, da distância, do local em que aquele objeto vai estar, em que aquela sombra vai estar. Então, o que a gente chama de elongação é o x. Em que ponto aquele objeto está em determinado momento naquela reta, a sua sombra? Em que ponto que ele vai estar? E a gente, então, descobriu qual é a fórmula que a gente consegue utilizar para isso. E a fórmula da elongação, então, é x igual a A, que é a amplitude. E a amplitude, pelo que a gente viu, é a elongação máxima do movimento harmônico simples. Então, é o raio daquele círculo do movimento circular uniforme. Então, porque a elongação máxima é a maior variação de distância que aquele objeto vai ter do seu ponto de origem até a sua extremidade, até ele voltar para o ponto de origem e depois ir para o extremo oposto e também chegar a uma máxima amplitude. O φ0 é o que a gente chamou de ângulo inicial. Então, se a gente voltar lá no movimento, a gente pode pensar que esse objeto pode começar o movimento dele em qualquer lugar desse círculo. Então, quando a gente determina um lugar, e esse lugar fizer um ângulo com esse eixo X, esse ângulo vai ser o seu ângulo inicial, a sua fase inicial, como a gente chama. E o W, então, que é a pulsação, ou a frequência angular, ou a velocidade angular, como eles chamam. Então, a velocidade angular é aquela velocidade com que a partícula se movimenta em determinantes de ângulo. E a gente sabe que, pelos valores do MCU, isso é igual a 2π vezes a frequência, pelo que a gente já falou anteriormente, ou 2π dividido por t. Isso vai continuar sendo muito importante. E o tzinho aqui é o tempo, né? Porque todo esse movimento, que é um movimento cinemático também, se for pensar, é invariável do tempo. Precisa ter o tempo como um fator determinante para a gente poder estudar ele. Então, eu fiz esse exercício. E agora a gente vai adentrar um pouco mais nos nossos estudos de MHS, Movimento Harmônico Simples. E agora a gente vai descobrir qual vai ser a função, qual vai ser a fórmula da velocidade, para que a gente consiga calcular, então, utilizar essa fórmula para calcular qual a velocidade desse movimento. Então, primeiramente, a gente vai utilizar novamente o movimento circular uniforme como um apoio para a gente conseguir obter essa fórmula. Então, a gente vai continuar usando a teoria da sombra. Então, o objeto vai continuar seu movimento no círculo, na circunferência, e a sua sombra vai continuar seu movimento no eixo X. Na circunferência, a gente tem essa velocidade do movimento circular uniforme, que é esse VMCU aqui, e essa velocidade ela sempre vai ser tangente à circunferência em que está ocorrendo esse movimento circular uniforme, que esse objeto está percorrendo. Então, sempre que esse objeto está se movimentando nessa circunferência,
ele está atrelado a uma velocidade circular uniforme, que é uma velocidade de módulo uniforme, mas de vetor que varia. Então, o vetor dessa velocidade varia, mas o seu módulo em si, o seu valor, não varia. E então ela vai se movimentando aqui. E como esse vetor vai modificando a sua angulação com o eixo X também, essa velocidade que vai ser a sombra desse vetor no eixo X, ela não vai ser constante, ela vai variar. Porque se vocês lá para frente eu vou pegar umas imagens melhores para vocês entenderem. Mas se vocês pegarem o ponto exatamente aqui no ponto X, esse ponto, acho que agora meu mouse dá para vocês verem meu mouse, né? É assim. Nesse ponto que eu estou com o mouse aqui, no eixo X, na extrema direita. Se vocês pegarem esse ponto aqui, a velocidade ela vai estar perpendicular ao eixo X. Então ela vai estar apontando perpendicularmente ao eixo X. Se a gente for pegar uma sombra dessa velocidade, desse vetor, para a gente calcular, para a gente ver qual vai ser essa velocidade da sombra no eixo X, vocês vão perceber que a gente não vai conseguir pegar essa sombra. Então, isso quer dizer que a velocidade nesse ponto ela vai ser zero. E ela vai o quê? Ela vai, à medida que o objeto vai subindo aqui pela circunferência, ela vai se inclinando cada vez mais. Então, sua sombra vai aumentando. Ela vai se inclinando cada vez mais e sua sombra vai aumentando. Até que ela chega nesse ápice aqui, nesse ponto máximo. E ela está paralela ao eixo X. Então, quando ela está paralela ao eixo X, a sombra desse vetor no eixo X vai ser máximo. Então, é nesse ponto em que a velocidade é paralela ao eixo X que a gente vai obter o valor máximo dessa velocidade da sombra no eixo X. A gente vai entender isso um pouquinho melhor mais para frente. Então, agora, como a gente consegue calcular essa velocidade? Então, é só a gente pegar os triângulos. Se a gente pegar esse ponto aqui, a gente tem a velocidade do movimento circular uniforme tangente à circunferência. A gente tem, então, essa projeção aqui no eixo X dessa velocidade da sombra no eixo X, que vai ser a velocidade do movimento harmônico simples. E a gente tem aqui o ângulo do movimento harmônico simples, que é o ângulo φ. A gente tem aqui também o raio. Se vocês traçarem uma reta desse ponto, onde está o início desse vetor da velocidade do movimento circular uniforme, traçar ele até a base do eixo X, a gente tem, então, um ângulo de 90 graus. Então, a gente está diante de um triângulo retângulo, tem um eixo φ, 90 graus, e um outro ângulo que a gente não colocou aqui, porque ele não vai ser importante no nosso cálculo. Esse VMCU aqui, essa velocidade do movimento circular uniforme, ela faz um ângulo de 90 graus com o raio. Então, aqui ela faz um ângulo de 90 graus com esse raio. E se a gente pegar, então, e a gente sabe que se a gente traçar um outro eixo X que passa por esse ponto aqui, ele vai ser, então, paralelo a esse eixo X. Então, se ele é paralelo a esse eixo X, e a gente continuar traçando aqui, a gente vai ver por aqueles teoremas que a gente já viu anteriormente, e também por semelhança de triângulos, que esse ângulo φ, ele também vai ser esse outro ângulo φ, aqui em cima, na ponta do vetor do MCU. Então, a gente obtém um triângulo em que a gente consegue ter o ângulo φ, que a gente tem que a gente utiliza nas nossas fórmulas para calcular as coisas do movimento harmônico simples. A gente tem essa velocidade do movimento circular uniforme, que é a hipotenusa desse triângulo, e a gente tem a velocidade v do movimento harmônico simples, que é o que a gente quer calcular, que é o cateto oposto
desse ângulo φ. Então, qual que é o teorema da trigonometria que consegue nos dar uma correlação entre o cateto oposto e a hipotenusa? Seria, então, o seno. Então, a velocidade, diferente da função horária da elongação, que a gente utilizou o cosseno, vai ser uma função senoide. Então, a gente vai utilizar o seno para calcular ela. Então, com isso, a gente tem nessa figura, então, que o seno de φ vai ser o cateto oposto, a velocidade do movimento harmônico simples, dividido pela velocidade do movimento circular uniforme. Essa velocidade do movimento circular uniforme aqui, ela tem um valor constante, como eu já falei. E essa velocidade v, então, vai mudar devido à variação desse ângulo φ aqui. Então, seno de zero é zero. Então, quando φ é zero, quando φ está aqui no eixo x, a velocidade é mínima. Quando φ é 90 graus, o seno é de 1 grau. O seno vale 1. Então, a velocidade vai ser máxima. Então, esse módulo dessa velocidade aqui vai variar devido ao ângulo, e não devido à velocidade do movimento circular uniforme, que é constante na sua característica de módulo, mas não na sua característica de vetor. Então, como a gente falou, a velocidade v do MHS é uma projeção dessa velocidade v do MCU. Então, a gente obteve aqui do triângulo lá da direita que o seno de φ é igual à velocidade do MHS dividido pela velocidade do MCU. Então, a gente vai obter uma fórmula, se a gente passar para o outro lado, de que v, velocidade do MHS, vai ser a velocidade do MCU vezes o seno de φ. Mas agora aparece uma outra coisa para complicar a nossa vida mais, que é esse sinal negativo. Por que tem esse sinal negativo nessa fórmula? Porque se vocês perceberem, voltando aqui para o movimento circular uniforme, se vocês perceberem, essa partícula, eu falei na outra aula que a gente vai adotar um movimento anti-horário no movimento circular uniforme para a gente poder estudar o movimento harmônico simples. A gente sempre vai utilizar esse objeto indo no sentido contrário do relógio. Então, esse objeto ele tá subindo aqui pela circunferência. Então, a sua velocidade, vocês concordam que, como ele está subindo pela circunferência, a sua sombra está indo da direita para a esquerda no eixo X. Então, essa velocidade aqui está indo da direita para a esquerda. Só que a gente determinou que o eixo X ia ser positivo da esquerda para a direita. Mas a velocidade está indo da direita para a esquerda. Então, o sentido da velocidade é contrário ao sentido positivo do eixo X. Então, por isso que a gente vai utilizar esse sinal de menos. Tudo por causa de um valor de direção e sentido dos vetores. Totalmente a maneira como a gente decidiu estudar isso, do movimento circular uniforme, a gente determinou que esse movimento circular uniforme ia ser um movimento anti-horário e que esse eixo X seria positivo da esquerda para a direita. E como a velocidade está indo da direita para a esquerda, ela vai ser, então, inicialmente negativa se o objeto começar nesse ponto aqui. Então, é apenas por isso. A gente vai utilizar esse sinal negativo, porque o sentido da velocidade é contrária à orientação do eixo X. Mas agora, voltando lá para o movimento circular uniforme. A gente sabe que a velocidade escalar do movimento circular uniforme, não a nossa velocidade angular, então a nossa velocidade escalar do movimento circular uniforme, ela é igual à velocidade angular vezes o raio do movimento, o raio daquela circunferência. Então, W é aquela velocidade angular, e o raio é o raio da circunferência. E aqui no movimento harmônico simples, lembra que a gente falou que o raio é igual à amplitude? Ou seja, ao ponto máximo que essa sombra, que essa projeção do objeto consegue chegar? Então, a gente tem que a velocidade do movimento circular uniforme vai ser igual à velocidade angular vezes a amplitude A do movimento harmônico simples. E ainda do movimento circular uniforme, o que mais que a gente tem? A gente tem aquela função da variação angular, que é igual
a fórmula do sorvete, praticamente, né? Que é S igual a S0 mais VT. Então, agora a gente troca. O ângulo final é igual ao ângulo inicial, então o φ final é igual ao φ inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, a gente vai ter essas duas fórmulas. Então, novamente, a gente achou que a velocidade do movimento harmônico simples, V, é igual a menos a velocidade do movimento circular uniforme, vezes o seno de φ. Porque agora a gente achou duas coisas. O valor da velocidade do movimento circular uniforme em função da velocidade angular e da amplitude A. Então, a gente vai trocar aqui o V do MCU pela velocidade angular e o R por A. Vai ficar menos velocidade angular vezes amplitude, vezes o seno de φ. E o seno de φ a gente apenas vai trocar, então, pela variação da fórmula do sorvete para o movimento circular uniforme, utilizando o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, essa vai ser a função horária da velocidade do MHC. Se a gente for comparar ela com essa velocidade pela função da elongação, o que vai mudar? O sinal negativo vai mudar. A função da velocidade é uma função senoide, enquanto a função da elongação é uma função cossenoide. E também vai mudar que a função da velocidade tem mais uma constante, que é a nossa velocidade angular. Voltando aqui. Aceitar as pessoas aqui. Beleza, então a gente vai chegar nessa função. Vocês percebem que é meio complicado de decorar essas funções aqui do MHS. Acho que vocês devem concordar comigo, sim. E também não é um negócio muito fácil de deduzir, se vocês forem pensar. Acho que o jeito que eu utilizei para decorar essas coisas é tentar decorar pelo menos essa função horária da elongação. X é igual a amplitude vezes o cosseno de φ, do ângulo final. Lembrar do movimento circular uniforme, porque aí você vai pensar, X tem a amplitude e tem o cosseno do ângulo final. E o ângulo final é só tentar lembrar da fórmula do sorvete da cinemática, da fórmula do movimento circular uniforme, que é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Aí, se você for tentar lembrar da fórmula da velocidade, se lembrar que a fórmula da velocidade vai ter que lembrar que o sinal é contrário, porque o vetor está indo da direita para a esquerda e o eixo está indo da esquerda para a direita. Às vezes, se a gente desenhar, se a gente colocar os sentidos, dá para lembrar disso também. Mas continua sendo uma função que tem a amplitude. Dessa vez ela também vai ter a velocidade angular. E por que vai ter a velocidade angular? Porque é só você lembrar lá do movimento circular uniforme novamente, que é uma forma que você tem que saber também, né? A velocidade escalar do movimento circular uniforme é a velocidade angular vezes o raio. Só que no movimento harmônico simples, o raio é a amplitude. E o W continua aqui. O sentido vai mudar. E o sentido vai mudar por causa daquilo que a gente já falou. E dessa vez vai ter que ser uma função senoide. Então a gente tem que colocar essa variável senoide por causa daquela projeção do movimento circular uniforme no eixo X, que vira um triângulo. E, pelo que a gente viu da semelhança de triângulos lá, a velocidade vai ser determinada pelo seno daquele ângulo em que ela vai estar posicionada no movimento circular uniforme. Novamente, esse ângulo final, o φ, nos remete também à fórmula do sorvete e que nos remete à fórmula do movimento circular uniforme do ângulo final igual ao ângulo inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Eu acho bem complicado de decorar. Não sei se isso vai ajudar muito vocês, mas alguns exercícios dão essas fórmulas. Eu lembro que quando eu fiz alguns vestibulares, tipo, mais Veste, Unicamp, e caía essas coisas, eles davam essas fórmulas, mas eu sei que tem alguns vestibulares que não dão, assim. Então,
cabe a vocês pensarem se vocês vão decorar, dependendo do vestibular que vocês vão fazer ou não, ou tentar lembrar de todo esse processo, ou tentar também desenhar na hora e começar a pensar sobre essas coisas. É bem difícil de decorar mesmo. Tá. E agora, outra coisa que a gente vai analisar é que dessa fórmula que a gente acabou de deduzir, essa fórmula da velocidade do movimento harmônico simples que a gente acabou de deduzir, a gente consegue obter um valor mínimo e um valor máximo para essa velocidade. E por que isso? Porque a gente sabe que o seno e o cosseno, eles têm um valor máximo e tem um valor mínimo. Qual que é o valor máximo? O valor máximo do seno é mais 1. O valor mínimo do seno é menos 1. Se vocês lembrarem da trigonometria, tem toda aquela função senoide, que é uma função cíclica, é uma função harmônica, se for pensar, que vai de mais 1 a menos 1, passando pelo zero ali. E faz aquela cobrinha ali. Então, essa velocidade é uma função. Se você tem o seno na função da velocidade, então essa velocidade é uma função senoide. É uma função que vai chegar a um ponto máximo e vai descer a um ponto mínimo de igual valor em módulo do ponto máximo. E por que isso? Porque o seno atinge valores de mais 1 e menos 1. A amplitude do movimento é constante, é o mesmo valor. E a velocidade angular desse movimento também é constante. Então, a única coisa que vai variar nessa função é o seno. Então, por isso que vai ter um valor mínimo e um valor máximo. E quando vai atingir o valor mínimo? Aí que tá. Como a gente tem o sinal negativo aqui, vai atingir o valor mínimo quando o seno for 1. E quando que o seno atinge o valor de 1? Quando a gente está no ângulo de 90 graus. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente estiver com um ângulo final de 90 graus no nosso movimento harmônico simples, a gente vai estar com uma velocidade mínima, mas em módulo ela vai ser a velocidade máxima. Só que como ela está indo da direita para a esquerda, ela está com uma velocidade mínima. E quando o objeto atinge um valor na angulação do movimento de 3π sobre 2 radianos, que é 270 graus, a gente tem que o seno de 270 graus é menos 1. Então, quando a gente está diante disso, e como a velocidade é... Isso são dos ângulos que os vetores formam. Ó, da função da elongação, a gente tinha esse triângulo aqui, ó, que a gente pegou, né? Pra gente calcular. Tem esse ângulo φ. Então, a gente pegou um triângulo e determinou a fórmula. E aqui, na velocidade, a gente também fez outro triângulo, só que esse triângulo aqui de cima, que é semelhante a esse triângulo aqui, que a gente utilizou para fazer a da elongação. Só que em um a gente vai utilizar como x é o cateto adjacente desse ângulo φ, a gente vai utilizar a função cosseno para poder calcular x. Se a gente utilizasse o seno, a gente não estaria pegando essa variável que a gente quer, que é o x. Agora, na velocidade, se a gente pegar esse triângulo aqui da direita, a velocidade é o cateto oposto a esse ângulo φ. Então, por isso que a gente utiliza o seno. Deu para entender? Aí, novamente, voltando... Então, não. Geralmente, não. Quando eu fazia os exercícios, a maioria das vezes eu desenhava o eixo X e esse círculo. E se eu não lembrasse a fórmula, eu tentava deduzir, assim. Mas acho que também é um pouco difícil, assim, de deduzir. Nem sempre eu conseguia fazer. Alguns exercícios já vão dar para você essa fórmula, mas alguns exercícios não. Eu não tenho certeza de quais vestibulares dão e quais não, assim. Eu ainda não montei a lista de exercícios da função horária da velocidade, mas eu vou montar hoje. Aí na próxima aula eu falo certinho. Vou dar uma olhada bem minuciosa sobre isso. Aí eu falo para vocês certinho, que é bem difícil mesmo. Tanto deduzir, tanto decorar essas fórmulas. Mas pelo que eu me lembro, os vestibulares aqui mais de São Paulo, eles não cobram muito esse artifício de decorar essas fórmulas, não.
Nossa, apagou minha tela aqui. Aí, voltou. Então, a gente estava falando da velocidade máxima. Então, então, vamos voltar aqui só um pouquinho nesse gráfico. O que eu falei sobre velocidade máxima, eu tinha falado aquele momento que eu estava explicando essa parte aqui também, né? Então, quando esse ângulo φ for 90 graus, essa velocidade aqui, quando o ponto estiver aqui no ápice da circunferência, quer dizer que a velocidade vai ser mínima, porque o seno de 90 graus é mais 1. E como o sinal como a velocidade vai estar indo da direita para a esquerda, ela vai ser negativa. Então ela vai ter um valor em módulo máximo, mas um valor negativo, por isso que vai ser mínimo. E aqui no ponto mais baixo da circunferência, quando o ângulo for de 260 graus, ela vai obter, então, sua velocidade máxima. E por que ela vai obter sua velocidade máxima? Porque quando você estiver daqui para baixo, você projetar uma luz nesse movimento, a sombra vai estar indo da esquerda para a direita. Então, a velocidade vai estar indo no sentido positivo. Então, a velocidade vai ser positiva. E como o seno aqui vai ser negativo, isso quer dizer que a gente vai ter uma velocidade máxima, porque a fórmula da velocidade é negativa e o seno vai ser menos 1. Então, a gente vai ter a velocidade máxima positiva e como a gente percebe que o sentido da velocidade vai ser da esquerda para a direita, isso nos confirma novamente que essa velocidade vai ser positiva e quando tiver aqui paralela ao eixo x, sua sombra vai ser maior, sua projeção no eixo x vai ser maior, vai ser máxima, por isso que vai obter esse valor máximo. Então, é apenas isso. E aqui, novamente, então, aqui na direita, então, o gráfico da função senoide da velocidade. Então, mais WA e menos WA. Por que isso? Porque seno pode ser mais 1 ou menos 1. Então, menos WA vai ser o valor mínimo da velocidade e mais WA vai ser o valor máximo da velocidade, que vai ser compreendido nesse gráfico. Então, a velocidade vai ficar fazendo essa variação na sua velocidade no movimento harmônico simples. E aqui a gente tem, então, essa projeção da velocidade no eixo X, como vocês veem. Só para vocês terem um valor observatório. Então, aqui no ponto 1, quando a velocidade é perpendicular ao eixo X, a velocidade é 0. Aqui, ela está um pouco inclinada ao eixo X. Então, sua velocidade é maior que 0, é menor que 0, né? É negativa, porque está indo no sentido contrário. E aqui no ponto máximo, que a velocidade é paralela ao eixo X, ela obtém o seu valor em módulo máximo, mas nesse ponto, o valor mínimo, porque o sentido é contrário ao eixo X positivo. Isso basicamente. Então, isso foi a velocidade. Agora a gente vai passar para um outro ponto desse nosso estudo, que vai ser a aceleração. Então, a aceleração do movimento circular uniforme, ela é uma aceleração centrípeta. Por que ela é uma aceleração centrípeta? Porque quando você estudar o movimento circular uniforme, novamente, a velocidade do movimento circular uniforme não muda seu valor escalar, seu valor em módulo. O que ela muda é o seu sentido e a sua direção. Para ela mudar o seu sentido e essa direção, ela sofre uma aceleração. E essa aceleração é uma aceleração centrípeta, é uma aceleração perpendicular à velocidade. Então, é uma aceleração que ela aponta para o centro do movimento circular uniforme. Então, é uma aceleração que ela percorre o raio. Não até o centro, mas ela aponta ao centro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai obter, novamente, mais um triângulo. E dessa vez, como a aceleração ela faz parte, ela é semelhante a esse raio, ela fica em cima do raio da circunferência. Quando você pega a sombra no eixo X, o que a gente vai obter? A gente vai obter esse triângulo da direita, em que a aceleração, então, nesse triângulo retângulo, é um cateto adjacente a esse ângulo φ. Então, o que isso nos quer dizer é que a gente vai utilizar novamente o cosseno. Então, o cosseno, a aceleração e a elongação e a fórmula de x vão ser funções do cosseno.
novamente vai ser negativo, porque a aceleração também vai da direita para a esquerda. E por que isso? Porque aqui nesse ponto inicial, a velocidade era zero. E aqui na origem, no ápice, a velocidade é máxima, mas negativa. Então isso quer dizer que a gente tem uma velocidade, uma aceleração, que ela tá diminuindo a velocidade. Então ela vai ser negativa também. E a gente vai perceber como que ela vai variar nesse sentido. Então, aqui vai estar a fórmula do movimento circular uniforme extinto, aceleração centrípeta. É a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. E o raio a gente sabe que é amplitude no movimento harmônico simples. Novamente aqui a fórmula do sorvete. Então, tudo que a gente vai ter aqui é que a aceleração do movimento harmônico simples vai ser menos a aceleração centrípeta, vezes o cosseno de φ, por causa do triângulo que a gente achou, e por causa do sentido contrário da aceleração. Então, a gente vai ter que a aceleração é menos a velocidade angular ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno de φ0, mais a velocidade angular, vezes o tempo. Novamente, mais uma fórmula que vocês precisariam decorar, mas eu acho que não é necessário. Essa já é mais fácil de vocês, se vocês fizerem o desenho, conseguirem achar essa correlação do que a fórmula da velocidade, que vocês têm que perceber aqui a semelhança de triângulos. Então, acho que essa é um pouco mais fácil de tentar deduzir se vocês esquecerem. E como ela também é uma função cosseno, ela vai ser semelhante, então, a fórmula da elongação. A única diferença é que ela vai ser negativa e que a velocidade angular é ao quadrado. Então, aqui, dessa fórmula, o que a gente vai obter? Uma coisa isso vai ser até mais fácil de decorar. A função da elongação já é A vezes cosseno de φ0 mais WT. Então, esse A vezes cosseno de φ0 mais WT é X. Então, a fórmula da aceleração, na verdade, é menos W ao quadrado vezes X. Isso é um jeito que fica um pouco mais fácil de decorar também, caso vocês precisem. Então, e o que a gente tira disso? Quando x for zero, a aceleração é zero. Então, quando a gente estiver na origem, a aceleração é zero. Então, a aceleração ela tem um valor dessa ponta da direita até aqui zero, que ela é negativa, mas ela vai aumentando e depois ela vai diminuindo até que ela tem um valor máximo aqui na direita e ela diminui a zero no centro. E quando que ela vai ser máxima? Quando ela vai ser mínima? Quando ela estiver em mais A, quando ela estiver aqui, nesse ponto inicial da direita, onde está minha circunferência, minha seta. Por quê? Porque x vai ser máximo, x vai ser mais A. E como a aceleração tem um valor contrário ao x, então a aceleração vai ter um valor mínimo, vai ter um valor em módulo máximo. Quando ela estiver no extremo oposto, que x é menos A, a aceleração, então, vai ter um valor máximo, porque negativo com negativo vai virar positivo. Então, por que isso novamente? Porque se vocês pensarem o objeto saindo aqui e daqui desse ponto onde está minha seta e indo até a origem, ele está diminuindo sua velocidade de zero até uma velocidade máxima. Então, até uma velocidade mínima. Então, a aceleração ela vai ser negativa, porque ele está indo de zero a uma velocidade mínima, negativa. Quando ele sair daqui, ele começa a aumentar a sua velocidade. Ele está indo a sua velocidade mínima, voltando para a velocidade zero. Então, a aceleração ela começa a ser positiva e chega a um valor máximo. E depois, quando ele estiver vindo para cá, a aceleração vai ser o quê? Vai ser a velocidade vai ser o quê? Vai ser positiva. Ela vai vir de um valor zero e vai chegar até um valor máximo, que é nesse ponto dos 270 graus. Ou seja, a aceleração vai ser positiva, vai ser da esquerda para a direita, e ela vai diminuindo até chegar a zero no ponto central. Então, quando essa velocidade for máxima em 270 graus, o que vai acontecer? Ela vai começar a diminuir. E quando ela for chegar de novo em x, ela vai ser zero. Se ela é máxima e ela vai diminuir, isso quer dizer que a aceleração ela tem que ser negativa, porque a velocidade está indo de uma velocidade máxima e perdendo velocidade, e para uma velocidade mínima. Então, a aceleração vai ser negativa.
Então, se a gente for pensar em quadrantes, no primeiro e no quarto quadrante, a aceleração é negativa. E no terceiro, e no segundo e terceiro quadrantes, ela vai ser positiva. Então, é isso. Esse aqui, então, vai ser o gráfico da aceleração, que é um gráfico cossenoide. Diferente do seno, o seno começa na origem, aqui no ponto zero, e o do cosseno vai começar, então, na amplitude mínima. E aqui, esses gráficos que eu estou te mostrando é em função do tempo, né? E aqui vai ser um gráfico da aceleração em função da elongação do x. Como a gente descobriu, a fórmula da aceleração é menos w ao quadrado vezes x. Isso é uma fórmula do segundo grau. Quando a gente coloca essa fórmula do segundo grau, não. Do primeiro grau, porque x não é ao quadrado. Tá? Ao quadrado é a constante w aqui. X é a variável. E x é uma função do primeiro grau. E função do primeiro grau é uma reta. Só que como é uma função negativa, a reta não está indo daquele sentido normal. Ela tem um sentido oposto. Por isso que ela vai ser negativa. O que você deve saber, então, dessas aulas que a gente teve, dessas coisas que a gente falou até agora? Que tem a elongação x, que é a posição, então, da partícula no eixo x. Amplitude, que vai ser o valor do raio. O período t, que é o período que vai dar uma volta na circunferência. Um período que sai da posição inicial, vai até uma outra posição e volta à posição inicial. A frequência é o inverso do período. O ângulo de fase é a posição que aquela partícula vai estar naquele movimento circular uniforme em relação ao ângulo daquele movimento. A fase inicial, φ0, é onde ela inicia aquele movimento. E esses ângulos são medidos em radianos, igual ao movimento circular uniforme. Velocidade angular, então, é a velocidade com que ocorre essa variação do ângulo de fase. A gente tem aqui a função horária, que vai ser função de elongação x igual a vezes cosseno de φ. Tem um valor máximo em mais a e menos a. A função horária da velocidade, a função horária da aceleração, que a gente viu hoje. E é isso, basicamente. E os gráficos. O gráfico de x em função de t, o gráfico de v em função de t, e o gráfico de a em função de t. E o gráfico de a em função de x. Aqui é para a gente tentar facilitar o entendimento um pouco. É aquela grande questão de começando em A, que a velocidade vai ser zero, a aceleração vai ser máxima. Tudo que a gente falou hoje. Então, acho que na próxima aula eu vou tentar, antes de fazer os exercícios, voltar nisso aqui para a gente tentar relembrar um pouco. Agora vamos fazer os exercícios. A função horária da elongação de uma partícula em MHS é x igual a 4 cosseno de π mais πt. Esse p aqui é porque no exercício não tinha como escrever o sinal de π, então eu usei o p. Então, o que ele vai querer? Ele vai querer a função horária da velocidade. Então, como a gente vai obter a função horária da velocidade? Dessa fórmula da elongação, o que a gente obtém disso? A fórmula da elongação é A vezes cosseno de φ0 mais WT. Então, a gente obtém que a amplitude do movimento harmônico simples é 4, seu ângulo inicial é π, e a sua velocidade angular é π radianos por segundo. Então, é isso que a gente obtém da fórmula. Agora, ele quer a função horária da velocidade. Então, a gente obteve que a amplitude é 4, a velocidade angular é π, e o ângulo inicial é π radianos. A velocidade, a gente sabe que a fórmula, então, pelo que a gente deduziu hoje, é menos a função, menos a velocidade angular, vezes a amplitude, vezes seno do ângulo inicial, mas a velocidade angular vezes o tempo. Então, a gente sabe que a velocidade angular é π, então vai ficar menos π vezes 4, vezes seno de. O ângulo inicial a gente descobriu que é π, mais πt, porque a gente descobriu que π é também a velocidade angular. Então, essa vai ser a função horária da velocidade que a gente vai ter em função dessa função que ele deu aqui para a gente no exercício. Aí no exercício B,
ele pede a velocidade máxima e a velocidade mínima. Tudo que a gente precisa fazer é trocar o seno por 1 ou menos 1. Então, se a gente trocar o seno por 1 ou menos 1 dessa fórmula da velocidade que a gente teve, se a gente trocar por 1, a gente vai obter uma velocidade de menos 4π. Então, a velocidade mínima vai ser menos 4π. Se a gente trocar por menos 1, a gente vai obter uma velocidade de mais 4π. Então, a velocidade máxima vai ser de mais 4π. AC. O gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a velocidade é uma função senoide. Em função do tempo aqui. Então, se o objeto tem uma velocidade máxima de mais 4π, uma velocidade mínima de menos 4π, é só a gente desenhar, então, essa função senoide com esses valores máximos e esses valores mínimos, e traçando o tracejado. AD. A função horária da aceleração. Então, agora, a gente vai utilizar esses mesmos valores e trocar na função horária da aceleração, que a gente obteve, então, deduzindo daquela vez também. Então, menos a velocidade angular ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno do ângulo inicial, mais a velocidade angular, vezes o tempo. Então, a aceleração vai ser menos π ao quadrado, porque a velocidade angular é π radianos por segundo, vezes 4, porque a amplitude é 4, vezes o cosseno de π, porque o ângulo inicial que ele deu lá é π, mais πt, porque a velocidade angular é π. Então, a aceleração vai ficar menos 4π ao quadrado, vezes cosseno de π, mais πt. No exercício E, ele quer aceleração máxima e aceleração mínima. Novamente, a gente vai trocar apenas o valor do cosseno, porque o cosseno máximo é mais 1 e o cosseno mínimo é menos 1. Se a gente trocar aqui o cosseno para mais 1, a gente vai obter um valor da aceleração de menos 4π quadrado. Então, a aceleração mínima é menos 4π quadrado. Se a gente trocar o cosseno por menos 1, a gente vai obter, então, o valor da aceleração máxima, que vai ser de 4π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. E agora, na alternativa F e na G, ele vai pedir o gráfico da aceleração em função do tempo, o gráfico da aceleração em função da alongação x. E era o que a gente já tinha feito lá anteriormente. A gente acabou de obter a aceleração máxima, que vai ser o valor mínimo de menos 4π ao quadrado, o valor máximo de 4π ao quadrado. É uma função cosseno. É só fazer esse tracejado aqui, então, e você obtém a função da aceleração em função do tempo. Agora, ele quer, então, a aceleração em função de x. Vamos voltar aqui, então, para a gente obter. Onde que é a aceleração máxima? A aceleração máxima é nesse desenho da esquerda aqui. É onde a amplitude, onde x é menos a. Por quê? Porque nesse ponto aqui, a velocidade é zero. E quando ele está indo da esquerda para a direita, esse objeto está aumentando sua velocidade. Então, sua aceleração vai ser máxima, vai chegar no ponto de origem em que ela vai ser zero, depois da origem até a amplitude mais a, ela vai ser negativa, aquela questão dos quadrantes. Então, quando o x é menos a aceleração é máxima. Voltando lá no exercício, a gente coloca aqui o ponto em que x é menos 4, a aceleração vai ser máxima, mais 4π quadrado. E quando que a aceleração vai ser mínima? A aceleração vai ser mínima aqui, onde a velocidade novamente é zero, porque a sua velocidade escalar é perpendicular. E essa velocidade está indo de uma velocidade zero para uma velocidade mínima aqui nesse ponto. Então, a aceleração tem que diminuir o valor dessa velocidade, então ela tem que ser negativa. Então, ela vai ter esse valor negativo máximo aqui nesse ponto, quando x é mais a. Então, a gente acha onde x é mais 4, mais a, e coloca o valor máximo da aceleração, que é menos 4π ao quadrado. A gente traça a reta, a gente obtém esse gráfico. Bem, não consegui acabar, então, ainda a MHS, e faltam apenas 5 minutos, e a outra parte da aula é um pouco longa, então eu vou ter que parar por aqui. Então, semana que vem não, mas na outra semana a gente termina isso e tenta trazer uns exercícios para a gente tentar pegar as coisas mais importantes. E eu vou fazer mais uma lista de exercícios hoje ou amanhã
e mandar no grupo para vocês, tá bom? É isso então, gente. Alguém tem alguma dúvida?